Olá, mais uma vez aqui para mais um vídeo dando instruções para a transcrição de agora umas informações que são muito importantes para as pesquisas que nós estamos desenvolvendo e para todo mundo que de alguma forma vem trabalhar com esses dados, que é a anotação dos crimes cometidos e das penas que eram imputadas aos indivíduos. Essa parte da documentação requer uma atenção muito especial nossa, porque às vezes as informações podem deixar alguma dúvida, né? Às vezes nós não compreendemos o crime que está ali anotado ou o código desse crime, né, ali anotado, ou então toda a complexidade do sistema judicial, um indivíduo que foi condenado a 9 anos, depois ele foi condenado a 11, ele apelou e essa pena desceu para 7 anos, isso tudo está anotado ali. E a gente precisa entender como essas coisas estão anotadas para sabermos ao certo, na hora de transcrever, como proceder a essa transcrição para que essa informação seja inteligível para outras pessoas que compõem todo esse nosso esforço de pesquisa e que também terá acesso a essa base de dados. Tudo bem? Vamos agora então explorar aqui um pouco esses campos, né? Natureza do crime, natureza da prisão, artigo da pronúncia e a pena que está cumprindo, né? Começo com esse caso aqui, em que não se anota qual que é a natureza do crime, nem a natureza da prisão, anota-se só o artigo da pronúncia. É o artigo 181, no seu parágrafo 1, combinado com o artigo 182. Né? Não há também aqui qualquer informação sobre a pena que está cumprindo. Né? Numa clara oposição a esse registro anterior, a esse caso aqui, onde somente se anotou o crime cometido, a natureza do crime. Né? Foi um homicídio, anotou-se aqui entre parênteses, ele é um crime federal. É um homicídio, então, diferente. Nem a vasta maioria dos homicídios não há essa anotação de que é um crime federal. Né? Então, como que a gente procede à transcrição dessas informações? Né? Pois bem, aquele caso lá em que se anotou apenas os artigos, né? Na revisão desses dados, eu tive o cuidado de ir lá no Código Criminal e ver que 181, no seu parágrafo 1 com 182, ele é o crime de cárcere privado com maus tratos. Né? O homicídio, né, sendo ele um crime federal, que eu anotei aqui após a vírgula, ele é um agravante do crime de homicídio, que é o artigo 294. Né? Outros casos, né, que eu quero explorar aqui, né, é esse aqui, por exemplo, em que uma mulher de nome Maria Rosa, ela qual que é o crime dela? Né, de cumplicidade em arrombamento. Né? E aí como que eu anoto isso lá na planilha? Né? Eu deixo arrombamento, né, porque o crime ele é o crime de arrombamento. Né? O cumplicidade ele é um atenuante para a pena que poderá ser imputada a ela. Então, para depois filtrar mais fácil os crimes de arrombamento, né, eu coloco o crime em primeiro, vírgula, e essa característica atenuante. A mesma coisa para esse caso aqui embaixo, que é uma tentativa de homicídio. Mas vejam como que ela está anotada. Né? Aqui em cima da natureza, talvez por pressa, ou por descuido, ou porque mesmo não percebeu o que fez, a autoridade policial ela só anotou tentativa. Né? Por sorte, né, para felicidade de nós historiadores que estamos lendo esta fonte anos, né, após ela ter sido feita, ele anotou aqui embaixo, né, o artigo da pronúncia 294, parágrafo 1, combinado com o artigo 63. Né? O 294, logo a gente vai aprender, quem começa a transcrever, a trabalhar com essa fonte,
que ele é o homicídio, né? A gente decora rápido, homicídio, ofensa física e roubo, né? Ofensa física 303 e 4, roubo 356, homicídio 294. A gente vai aprendendo isso porque eles são recorrentes, né? Eu arrisco dizer aqui que certamente mais da metade dos crimes que são registrados, que são tabulados pela Secretaria de Polícia, são crimes de homicídio, roubo e ofensas físicas, né? Então, o que eu fiz, né? Eu já completei a tentativa de homicídio, né? E aí preenchi aqui nos artigos conforme aparecia na documentação o 294 no seu parágrafo 1, né? Que a gente anota ponto 1 ou vírgula 1, né? Combinado com o 63. Agora, gente, esse preenchimento que eu fiz aqui nesse campo, tá? Só façam ele se você tiver certeza de qual crime é, né? Se não souber que o 294 é o homicídio, não preencha. Alguém que vai revisar esses dados no futuro, após a sua transcrição, vai fazer essa correlação e preencher aqui os campos que estiverem em branco conforme o artigo da pronúncia, tá bom? Vamos agora então para um caso que é mais complexo ainda, que são os casos das penas aplicadas, né? E um primeiro caso que eu trago aqui é o do Francisco Antônio Xavier ou Antônio Francisco Xavier. Vejam que aqui, olha só, na pena que ele está cumprindo, está anotado 30 anos, entre parênteses 24 anos e 6 meses. Bom, se nós não tivermos a dimensão de toda a documentação, a gente vai ficar sem entender o que é isso aqui, né? E aí olha só o que eles colocam aqui em outras anotações. Já esteve na penitenciária de Ouro Preto, está atualmente recolhido à cadeia de Barbacena, isso em 1 de 15 de 1900, 1 de 1 de 1915. Aí vem a data que ele foi julgado, removido para a penitenciária de Ouro Preto, a data que foi. Aí fala que ele esteve evadido, ele fugiu da cadeia de São João del Rei, coloca aqui inclusive a data que fugiu, e aí tendo sido capturado em Baipendi. Aí fala que ele foi removido para Queluz e absolvido em removido para Queluz, né, e ele veio a falecer em 6 de 6 de 1919. Bem, é um indivíduo que tinha uma pena longa, que transitou por várias cadeias, né? Então isso aqui quer dizer que talvez em um desses julgamentos que ele passou aqui, talvez tendo apelado do crime, tudo, a pena dele foi reduzida de 30 anos para 24 anos e 6 meses. Vamos lá, como é que isso é anotado, né, na documentação. Pena A1 são os anos, né? Então 30 anos, não fala os meses nem os dias, né? Esse campo aqui, P1, soma, né? Ele é um campo automático, não há necessidade de preencher, ele transforma a pena em número de dias, mas há uma modificação, né? Essa modificação está entre parênteses, né? E a gente anota ela aqui, ó, a modificação nesse campo são os anos, aqui os meses, né? Então ela foi modificada para 24 anos e 6 meses, tá bom? Assim que é procedido, né? E há aqui um outro caso, que é o caso do Cassiano da Silva, né? Ele foi, a pena que está cumprindo 3 anos e 6 meses, aí aqui anota, olha só, o segundo júri, né? Talvez o promotor tenha apelado, né? O segundo júri de 11 anos a 5 meses e 20 dias, né? E depois essa pena cai para 9 anos e 8 meses. Talvez ele tenha apelado, tenha recorrido dessa pena, né? E aí, como é que nós anotamos isso, né? A primeira, 3 anos e 6 meses. Depois ele foi para 11 anos, 5 meses e 20 dias. E depois para 9 anos e 8 meses. Tá bom?
Agora, ficar atento, gente, porque nem sempre isso está anotado aqui. Talvez essas informações venham para o campo outras anotações, né? Eu vou explorar esse campo outras anotações, a miscelânea de informações, a diversidade, a complexidade de dados que contém nesse vasto campo, né? Mas que vão informar isso para a gente. Então a gente às vezes recolhe algumas informações aqui e temos que voltar lá na planilha para preencher conforme a documentação nos informa. Tá bom? Então, é isso, gente. Ficando sempre atento aí a tudo que está informado na documentação e preenchendo nos seus devidos campos. Não está compreendendo, não está entendendo, não sabe aonde preencher, ainda restam dúvidas, a documentação não é clara, né? Evite, né? Mas coloque lá no campo das observações. Mas a minha ideia com esse vídeo é sanar essas dúvidas, né? Orientar aqui, passar instruções sobre como proceder a essas anotações, como proceder à transcrição dessas informações que muitas vezes deixam dúvidas na gente qual o lugar certo de estar, de transcrevê-las na nossa planilha, ok? Então até o próximo vídeo, onde eu vou passar outras instruções para outros campos que há em nossa fonte. Até mais!